Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Vem, chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. E do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Meu
coração e a minha carne clamam por ti, ó Deus. És meu sol, meu escudo, e tu me dás graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Assim como a costa anseia pelas águas, assim eu sou por ti, ó Deus. Assim pela costa anseia pelas águas, assim eu sou por ti, ó Deus. Descerei nessa caminhada pelo vale de Baca, passarei, subirei nessa caminhada até encontrar com meu Deus em Sião. Seguirei nessa caminhada pelo vale de Baca, passarei, seguirei nessa caminhada até encontrar com meu Deus em Sião. Seguirei nessa caminhada pelo vale de Baca, passarei, seguirei nessa caminhada até encontrar com meu Deus em Sião. Seguirei nessa caminhada e pelo vale de Baca passarei, seguirei nessa caminhada até encontrar com meu Deus em Sião. Em Sião. Oh. Amém. Oh, Shamanarion de Canarahas. Recamanda este comba de reclebenera na sunebecaias. Glória, 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 glória a Deus. Apóstolo Rafael, se estiver por aí, dá um alô pra nós aí, meu lindão. Ah, tô te vendo. Já te achei. Pera aí. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Shalom. Graça e paz. Shalom, shalom. Tudo bem, meu amigo? Tudo Como é que bem, você tá? graças a Deus. Tudo bem. Melhor agora, diante da tua Deixa eu fechar a face. janela aqui, que tá entrando um vento frio aqui, meu irmão. Pronto. Rapaz, como é bom falar contigo, viu? E eu falei para Deus o seguinte: depois desse momento que eu passei agora, que você sabe qual foi, né? Tem passado, na verdade, Sim. ainda estou passando. Eu falei para o pai, pai, eu não quero fazer live mais com qualquer pessoa. Não é só porque tem um título, um nome, uma fama. Eu quero fazer live com pessoas que eu já, apesar da distância, já vejo como amigos, como irmãos. E ontem nós tivemos uma live muito linda com Vinícius Iracete, que é uma pessoa maravilhosa. E hoje estamos sendo privilegiados com você, né? E já vou deixar avisado aqui, o pessoal vai chegar, depois a gente repete, que na sexta-feira, às 10 da manhã, no horário de Brasília, Café com AP, aí vai ser pelo Zoom, vai ser pelo teu Instagram, né? Vai ser pelo meu Instagram, você é meu convidado de honra para a gente tomar um café. Você gosta de café ou você gosta de chá? O que você gosta? Irmão, é uma garrafa de café inteira por live. Olha aí, ó.
Então tá feito. Café. Vai ser um prazer ter você na sexta-feira, né? Então, na sexta pelo meu Instagram, né? A gente vai estar junto ali, compartilhando mais o dom do Espírito, né? Das coisas do céu. Mas, meu irmão, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, porque Sim. Eu estava assim, há 5 minutos atrás eu te chamei aqui, né, no WhatsApp e falei assim, o que nós vamos falar na live? Aí você me disse, você decide. E eu joguei para cima. Joguei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu tenho 3 minutos. E ele me deu uma palavra aqui para nós termos como norte. Às vezes a gente entra por uma palavra e a live vai para o outro lado. Mas eu queria começar aqui, cutucando aqui o céu com essa palavra, né? Que é, Deus ele tem um interesse pelos fracos. Deus tem um interesse pelos fracotes. A religião criou essa ideia de que eu preciso ganhar o chocobo. A religião criou essa ideia de que Deus está à procura de santinhos, de que Deus está à procura de pessoas perfeitas, né? E de quanto mais perfeito eu for, mais Deus vai me olhar. Mas Jesus, ele diz aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, não são os que estão sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim não para chamar os justos, mas eu vim para chamar os doentes e os pecadores. Então, assim, só para dar uma introdução aqui, nós vamos bater um papo sobre isso. Eu coloquei aqui uns pontinhos aqui, eu vou só ler para abrir o portal, né? Deus, ele não está em busca do melhor de nós. Deus está em busca do pior de nós. Eu vou explicar. Não é que você vai dizer assim, então eu vou sair fazendo besteira por aí, porque Deus está em busca disso. Não é isso. Mas Deus está procurando em nós a nossa fraqueza. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Não tem como esconder essa verdade de Deus. E existem algumas referências na palavra que reforçam essa teoria. Por exemplo, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós temos uma fraqueza, seja ela uma fraqueza de pecado, de tentação, carnal, emocional, uma fraqueza espiritual, uma fraqueza de relacionamento, né, social, nós temos duas opções. Nós temos duas opções. Ou de apresentar essa fraqueza para o pecado, né? Eu pego essa fraqueza e eu vou entregá-la como uma oferta ao pecado. Por exemplo, se eu tenho uma fraqueza de mulher, o que eu faço com ela? Eu vou atrás da mulherada. Mas eu tenho uma outra opção. Eu pego essa fraqueza e eu coloco no altar de Deus. E Deus fala assim, obrigado. E sabe o que Deus faz com isso? Ele transforma essa fraqueza em poder. Porque ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, é importante entregar no altar de Deus, né? Então, nós precisamos doar a Deus a nossa fraqueza através daquilo que meu apóstolo chama de oração sincera. Que às vezes nós temos medo de fazer, mas é oração verdadeira. Senhor, olha, eu sou um vacilão, Senhor. Hoje eu estou porque estou, Senhor. Hoje eu estou endemoniado, meu Pai. Hoje eu estou... Hoje eu estou com vontade de matar um, né? E, sabe, a Bíblia diz também, diga ao fraco, eu sou forte. Não está escrito isso à toa. Porque Deus está dizendo que, no fundo, é na sua fraqueza que você vai encontrar a sua força. Você precisa proferir isso, né? Com a sua boca. Olha, eu sou forte, mas você sabe que é fraco. Mas você, em Deus, é forte. Então, você vai vendo essas coisinhas, né? Por exemplo, Jesus, ele faz o sermão de Jesus, o sermão do monte, que é um dos mais conhecidos sermões de Jesus, é um sermão para os fracos.
Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados. É um sermão para os fracos, é uma mensagem para os que. Então, Deus ele vai sempre entender a nossa humanidade. Deus vai entender a nossa fraqueza, desde que nós sempre nos apresentemos diante dele, humildes e quebrantados. Né? Eu estava falando aqui para um funcionário que está fazendo muro aqui na casa que eu estou morando, me mudei de casa esse final de semana. Um tempo mais difícil da minha vida, eu tive que tomar uma atitude, porque Deus mandou, eu me movo em Deus. Mas eu estava falando para ele sobre isso, né? Sobre as letras hebraicas. Uma das que mais me chama a atenção é o Iod. Porque Iod é uma letra pequenininha, é um I. É um I pela metade. É a menor letra hebraica. Aparentemente é mais insignificante. Mas essa letra é a que escreve o nome de Deus, Yohé-Vahé, eu sou o que sou. Jerusalém, Israel, Yeshua, Isaac, Yaakov. Então, Deus ele gosta de pegar coisas pequenas e transformar em grandes. E isso fala de você falar para Deus, Deus, eu não sou nada. Eu não tenho nada. Eu parei de preparar a mensagem para a live. Eu parei de preparar a mensagem para pregar, porque agora eu aprendi que, claro que nós temos que estudar a Bíblia, conhecer as Escrituras e conhecer a Deus. Mas quando eu subo no altar, eu preciso simplesmente me ajoelhar e falar, Pai, agora é contigo. O conhecimento que eu tenho, se é que é alguma coisa, use. A unção que eu tenho, se é alguma coisa, use. Mas eu entro nesse lugar humilhado diante de Ti. Faz sentido isso para você, apóstolo? Uau! Não só faz sentido, meu amigo, mas isso é o cerne da minha vida ministerial nos últimos mais de 15 anos. Por quê? Tudo isso que você está descrevendo não é nada mais, nada menos do que o que eu chamo do sexto ministério. Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte, ele descreve os 5 ministérios que a gente está vivendo a plena restauração disso. Mas o que pouca gente percebe é que isso tudo que você descreveu está incluído no ministério comum de todos os santos. E isso é tão importante, porque os 5 ministérios trabalham para o sexto ministério, que é o ministério comum. Que, em resumo, é essa identidade e essa postura sacerdotal. Porque isso que você está descrevendo é uma postura sacerdotal. Olha só, Jesus morreu na cruz para comprar aquilo que Deus não tinha. E o que Deus não tinha? Deus não tinha limitação, pecado, coisas que Adão arrumou por conta própria no Éden. Adão arrumou um problema no Éden que causou uma separação entre a humanidade e Deus e passou a multiplicar isso. Só que Deus tinha um plano secreto desde a eternidade passada. E esse plano, Paulo fala disso. Ele diz que o plano secreto era, em outras palavras, multiplicar Jesus. Porque Deus tinha só um filho. E o meio que Deus criou de multiplicar as coisas é lançar na terra. Quando Deus quer multiplicar um negócio, ele lança na terra. Então, por exemplo, quando ele cria Adão antes da queda, ele cria Adão conforme Jesus. Porque a Bíblia fala que ele criou Adão conforme a sua imagem, lá em Gênesis 1:26. E Colossenses 1:15 diz quem é a imagem de Deus. Diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Então ele cria Adão conforme Jesus. Quando Adão decide viver uma vida independente de Deus,
ele se desconecta e começa a multiplicar na terra Adães. Só que o plano eterno já tinha acontecido, porque Deus escreve a história de trás para frente. Primeiro ele mata o cordeiro para depois criar a humanidade. Né? A Bíblia fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o que ele faz? Ele semeia o filho na terra, porque ele queria multiplicar Jesus. Ele tinha só um, mas ele queria trilhares de Cristos. E aí o que ele faz? Ele semeia. Jesus é o trigo que cai na terra e morre para não ficar sozinho. Para quê? Para que nascêssemos, eu e você, como Cristo, unidos na sua morte e na sua ressurreição. Mas o mais interessante disso tudo, dentro desse texto que é maravilhoso, e dentro do que você definiu perfeitamente, que é o que eu chamo do ministério sacerdotal, ou o ministério comum de todos os santos, é que na cruz, Jesus pagou um preço incalculável por tudo aquilo que não tinha valor. E o que muda de mão, muda de valor. Não é verdade? Por exemplo, hoje eu fiz uma live com o missionário Cleiton Carvalho, e ele estava falando de futebol, né? Ele deu um exemplo de futebol. Então, por exemplo, se eu compro uma bola de futebol, ela vai custar R$ 40 na loja. A partir do momento que eu comprei, eu já depreciei essa bola. Mudou de mão, mudou de valor, né? Porque o dia que deixou de ser É igual brincadeira, eu carro, parei né? de... Oi? É igual carro, você perde 25% na hora que tira da agência. Eu sou tão ruim no futebol hoje que depreciou. Eu comprei e depreciou. Mas essa mesma bola na mão de um artilheiro, né? Numa final de campeonato, quanto vai custar essa bola? Ele agregou valor nela, né? Ah, Por exemplo, um violão, uma guitarra, eu dou esse exemplo, né? Uma guitarra Gibson tá R$ 8.000, R$ 10.000 no Brasil, mas a guitarra Gibson que pertenceu a B.B. King, o rei do blues, uau, com a assinatura dele, ela já se tornou uma guitarra muito mais valiosa. Ele doou para João Paulo II, virou o quê? Relíquia papal. Nem Mastercard paga. Agora você imagina um par de pregos, você mudou de casa, tinha um cara aí trabalhando para você. Um saco de prego custa centavos. Mas um par de pregos mudou de mão, foi para as mãos de Jesus. O que ele fez? Ele agregou valor incalculável naquilo que não tinha nenhum valor. Para é isso comprar aí. aquilo que o nosso melhor para Deus é o que você falou, é o nosso pior. Só que olha É. que impressionante. Quando Jesus pagou um preço incalculável pela nossa vida, principalmente pela nossa limitação, nossa fraqueza, ele agregou o valor dele em nós. Por quê? Porque a maneira de Deus multiplicar é essa, como um empresário. Por que o empresário compra um quadro de 5 milhões de dólares? Porque aquele quadro vai passar a valer aquilo e ele vai vender ele por muito mais. É a parábola dos talentos, né? É isso aí. A gente só entende as parábolas quando a gente entende o ministério sacerdotal, que é isso que se definiu. Que é, Paulo ele diz o seguinte, eu tenho um curso só sobre isso. Eu estou ministrando agora, recentemente, um curso só sobre isso. Eu ministro há 14 anos, o Manual da Felicidade, baseado em Mateus 5. Né? E a gente só entende as parábolas quando a gente entende isso que você falou, que é simples, é básico, mas que a igreja não tem se movimentado de maneira sacerdotal. Por quê? A gente tem dificuldade de lidar com duas coisas. A gente tem dificuldade de lidar com o pecado, associado à nossa carne e tudo que é associado à carne, e a gente tem dificuldade de lidar com a graça. Né? E aí o que acontece? As pessoas caem num viés religioso. Tá? Então, eles, com respeito ao pecado, eles caem por um caminho de religiosidade, da árvore do conhecimento do certo e do errado, pode ou não pode, né? E sufocam a carne, mas a Bíblia, quando nos orienta sobre as leis sacerdotais, ela diz que Deus não aceita a carne sufocada.
Aí o Uau. pessoal vai para o outro lado e libera geral. Ah, já estou pensando em pecado, vou liberar geral. Só Aí que vira libertinagem no lugar da liberdade. isso aí. E aí se jogam nas cordas da famosa graça, que eles só repetem como papagaios uma frase aprendida teologicamente. A graça é favor não merecido. Isso não significa mais nada para ninguém. Olha o que Deus fala para Paulo a respeito da graça. Jesus fala para Paulo que a graça ela é algo que o capacita com poder na fraqueza. Paulo ora 2 vezes falando, Deus, eu tenho um espinho na carne. Qual é a resposta de Deus? A minha graça é suficiente, pois o meu Demais. poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não está dando uma desculpa para Paulo falar assim, fica assim mesmo, vai dar. Fica assim, porque é assim que você tem que viver. Não, Deus está dizendo para ele, olha, eu liberei favor, eu liberei poder, justamente porque você apresentou a área fraca. E Apresentou. aí, isso aí, porque essa é a atitude sacerdotal. Quando você pensa no sacerdote, o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Apresenta o Ele tinha pecado do povo a Deus, dele mesmo. isso. E na maior parte das ofertas eram carne. Por isso que eu brinco, né? Eu sou brasileiro, mas sou casado com gaúcha, né? Eu digo que Deus, além de brasileiro, é gaúcho, tchê, né? Que Deus gosta de carne. Então, pensa comigo, AP. Olha só, a maior parte das ofertas eram de carne. Jesus vem e compra carne e deixa na nossa mão. Por que ele faz isso? Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. E Deus só aceita aquilo que foi santificado. Então, peraí, você está dizendo que a minha carne foi santificada? Foi. Você, melhor do que eu, sabe o que é santo. Santo é separado com um propósito. E eu me torno, então, eficaz na minha vida espiritual quando eu apresento a minha carne, porque eu estou agindo como um sacerdote, mas eu também estou agindo como templo, porque não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. E aí a coisa funciona. É desse jeito que a gente apresenta as coisas da terra para o céu. E que a gente chama as coisas do céu para a terra. Porque quando Jesus comprou meus problemas e deixou nas minhas mãos, ele criou um meio pelo qual o céu vai se manifestar na terra. Por quê? Porque eu tenho uma coisa em mim que pertence agora a ele, não é mais ao Adão. Jesus comprou o problema do Adão. Agora é dele, mas está na minha mão. Em compensação, ele nos deu herança, porque quem morre deixa herança para a família. Jesus morreu e nós somos profundamente enriquecidos com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, peraí, ele está com algo que é meu, eu estou com algo que é dele. Quando eu apresento para ele, Foi aí. tem para me dar. Ah, voltou. Amém? Deu uma pequena travadinha, mas voltou rapidinho. Isso, Mas deu isso. para entender. É uma troca, né? Entende? E É essa uma troca troca justa. é o propósito da criação. Eu acho que Deus criou o mundo já pensando nessa troca. Porque o Uhum. relacionamento, eu tenho estudado muito sobre isso, sabe? Relacionamento é troca. Nós estamos aqui Uhum. trocando. Eu falo um pouco, É você isso. fala um pouco, eu É, imparto um pouco, você imparte um pouco. é. E Deus, ele já tinha tudo. Deus não criou o homem Uhum. porque ele precisava, mas ele queria Uhum. se relacionar. Então, É. como ele fez isso? Se relacionamento é troca, ele fez isso que você falou. Ele criou uma situação Uhum. para que nós tivéssemos algo para dar para ele. E Uhum. para que ele pudesse nos devolver algo em troca. É. Esse é o verdadeiro significado do relacionamento. E olha como isso faz sentido, amigo. Essa troca é justa, porque a gente devolve para Deus o que é de Deus e recebe o que Ele nos deu como herança. Isso
é que faz cumprir a oração: venha a nós o teu reino. Entende? A gente faz isso a vida inteira, muitas vezes inconsciente. Quando a gente entende que isso é um ministério, um chamado, aí a gente ganha autoridade, a gente ganha precisão, né? E aí a gente começa a entender textos que nos chamam de carvalhos de justiça. A gente começa a entender o texto do vendedor de pérolas. A gente começa a entender o texto de Apocalipse, que fala assim: vinde comprar sem dinheiro. Como que eu compro sem dinheiro? Com troca. Mas que troca é essa? Não é barganha. Ninguém compra Deus. Mas é a troca justa. Por quê? Paulo, ele viveu essa situação. Paulo descreve essa situação muito bem. Ele está lá em Romanos 7, vivendo um conflito, né? Ele está lá: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e o mal que eu abomino, eu acabo praticando, né? E aí, quando a gente lê Romanos 8, a gente fala: uau, que lindo, a vida guiada pelo Espírito. Mas quando acaba de ler, dá aquela pontinha de depressão, que você fala: não vou conseguir. Mas por que que vem isso? Porque a gente tem a tendência de avaliar as coisas pela distância do nosso braço. Paulo nos ensina como resolver isso. Lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios. Sacrifício. Então ele está ensinando a exercer essa entrega, né? Isso é maravilhoso, eu amo esse negócio. E daí eu chamo isso do X do mapa. Depois disso, tudo alinha. É a partir daí, né? Isso é tremendo. A ideia, o apóstolo, não sei se está dando para me ouvir, parece que deu uma travadinha, Sim. mas voltou já. Sim, voltou. Mas a ideia é que a nossa carne, a religião criou a ideia de que carne é coisa do diabo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, que o vosso espírito, alma e corpo, e corpo aqui, eu tenho uma live que eu fiz aqui alguns meses atrás sobre tricotomia avançada. Eu fiz uma sobre corpo, uma sobre alma, uma sobre espírito. E corpo, nós temos ideia de que corpo é apenas a embalagem que nós carregamos para... Mas o corpo, ele envolve muitas outras coisas. O corpo envolve hormônio. O corpo envolve glândulas. O corpo envolve concupiscências. Olha, você sabia que cada parte do corpo pensa? Você já parou para pensar nisso? Você sabia que o corpo pensa? Por exemplo, tem gente que fala assim: eu não sei por que eu fiz isso com a minha mão. Tem coisas que a mão pede, não é o cérebro. Tem coisas que a barriga pede. Já viu o comilão? O comilão é a barriga que pede. Né? Tem gente que comete pecados com a boca pede. Então, todo o corpo ele tem concupiscência. Tem estudos que falam que existe uma membrana em torno do coração que é como se fosse também um cérebro. É uma coisa muito interessante. Isso. Para não entrar assim na questão sexual, né? A pessoa, com, assim, perdão da palavra, vou tentar falar de maneira muito sutil, tem gente que pensa com um negócio lá de baixo. Depois que faz, que vai pensar com o negócio aqui de cima. Então, quando Paulo fala assim, apresenta o corpo, ele está dizendo assim, Deus está interessado no teu corpo também. Deus não vê o teu corpo como uma coisa do Satanás, do capeta, do diabo. Mas você precisa dizer, Senhor, olha, as minhas mãos são tuas. Eu quero tocar nas pessoas e ver as pessoas caindo arrebatadas, Senhor. Essa boca é tua. Quando eu falar, eu quero que fluam rios de águas vivas, Pai. O meu órgão genital é teu. Eu não sou judeu, não preciso me circuncidar, mas de mim eu quero que saia uma grande multidão, uma grande geração. Né? Meus ouvidos são teus, eu quero ouvir a tua voz em tudo. É o corpo. É o corpo físico.
Eu tenho, Você sabe, nós precisamos entender que a verdade de Deus, eu estava até falando sobre isso hoje com uma pessoa. A verdade de Deus é quando nós aprendemos a unir o espiritual ao material. E Deus está nessa união. Porque tem gente que fala assim, eu oro muito, eu oro muito, eu oro muito, eu oro muito. Irmão, você ora muito, se tranca numa casa e fica orando pro resto da vida. Não precisa nem pedir carro, você não vai precisar, porque você ora muito, você fica em casa orando. Não pede roupa bonita, porque você ora muito, você não vai precisar nem se vestir para sair, porque você ora muito. Você vai estar orando, você ora 24 horas por dia, pode orar até de camisola. Não, isso é uma hipocrisia. Eu oro muito porque eu quero ter uma vida abençoada e abundante. E quando eu entro nessa questão da vida abundante, eu falo de corpo e de alma. Então, nós temos um espírito que trabalha para a alma e para o corpo. Isso tem que estar íntegro e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Você sabe, querido, até porque Jesus se tornou o primeiro de uma nova raça, né? O Verbo se fez carne. Esses dias, numa das minhas lives, de vez em quando eu pego uma marreta aí, né? E venho quebrando paradigma. Porque o pessoal tem os jargões pentecostais que são muito verdadeiros e tem outro que populariza e a pessoa não pensa. Por exemplo, quando acontece uma coisa muito boa que Deus faz pra gente, tem muitos irmãos que falam assim, Deus não é gente não, né? Deus não é gente. Aí eu falo, Deus é gente. Aí a pessoa escandaliza. Eu falo, não, olha só, o Verbo se fez carne. Jesus se tornou o primeiro de uma nova raça para que, ao morrer e ressuscitar, ele se tornasse único, mas fosse o primeiro. Porque assim como ele é, nós seremos. Às vezes as pessoas não se dão conta dessa situação básica. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha com 33, que ele viveu com 33 anos e meio de idade, revestido de glória. Quer dizer, a Bíblia fala que a terra vai dar conta, que o mar vai dar conta, que o ar vai dar conta de quê? Desse corpete aqui. Então, a carne, ela é objeto de adoração, ou para Deus ou para o diabo. E aí, Deus, com a morte de Jesus, Deus deu de volta para a gente o poder de escolha. O poder de escolha está na nossa mão. A quem vocês vão servir? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estão diante de nós todos os dias. Todo dia. Todo dia. É isso mesmo. Apóstolo. Então, assim, o nosso olha que coisa... é objeto de adoração, né? Sim, querido. Você falou uma coisa aqui, mas me fugiu a mente que eu ia falar. Pode continuar falando aí, daqui a pouco eu lembro. Se lembrar, me interrompe. A gente vai. Então, o nosso corpo é objeto de adoração, né? E quando a gente decide adorar a Deus, não é que você vai... Tem gente que acha assim, eu sacrifico o meu eu. Gente, não é o teu eu, é a vontade do eu. Porque o nosso verdadeiro eu, ele é a nossa identidade em Cristo. Se a gente nasceu de novo, sabe? Então, a gente vai perceber ainda resquícios da velha natureza que a gente vai entregar no altar. Não é verdade? Mas se Deus me criou de um jeito, ele me quer daquele jeito. Ele não quer as deficiências que o pecado trouxe para a minha personalidade, para minhas características, né? Então tem muita gente que não entende isso e acaba achando que vai virar um robô. Não, Jesus tinha vontade. Tem aqui tem um código aqui. Eu esqueci da outra coisa que eu ia falar, deixa eu falar isso aqui que eu esqueço também. Mas eu estava estudando sobre isso hoje, né? Então está fresquinho na minha mente. Todas as coisas que existem no universo têm uma centelha divina. Porque está escrito, todas as coisas foram feitas por ele, todas, sem exceção. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está escrito, não é verdade? É isso mesmo. Então, vamos usar mais uma vez um exemplo do pecado aqui. E um exemplo muito natural, falando de homem para homem, tem muita mulher assistindo, mas eu sei que as mulheres hoje pecam esse mesmo pecado. Então vamos dar esse exemplo aqui, vale para todos. É um pecado mais corriqueiro na vida de muitos, então vou usar como exemplo. O homem
solteiro ou casado, ele está andando na rua e passa uma urubu-gira na rua, né? Porque tem a pomba-gira e tem a urubu-gira. Sabe qual é a diferença, né? Não, não, não. Sabe não? A pombagira, Não pelo menos, é conheço. mais bonitinha um pouquinho, né? Mais turbinadinha. Agora, tem umas que eu falo, como é que o homem trocou a esposa por aquele negócio ali? É urubu-gira, né? Mas, mas o que acontece? Adorei. O pessoal está Adorei escrevendo aí, essa fala aqui. sem rodeios, que eles me conhecem, né? Mas aí o homem vê aquela mulher e ele fala assim: ah, eu desejo essa mulher, eu desejo essa mulher, eu desejo essa mulher. Pode ser uma mulher, pode ser um carro, pode ser um vestido na prateleira do shopping. Não importa, vamos falar de desejo. A questão é que por que as pessoas desejam coisas? Boas ou ruins, sejam elas, as pessoas desejam coisas porque elas não sabem que todas as coisas carregam uma centelha divina. Ah, pastor, mas até a urubu-gira carrega, claro. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O problema é que nós desejamos sem saber o que de fato estamos desejando. Então, quando eu falo assim, eu quero um carro zero, será que eu quero de fato um carro zero? Ou será que eu quero abundância, felicidade, liberdade? Ah, eu quero uma noite de sexo com a mulher mais bonita do mundo. Será que eu quero realmente 20 minutos de uma relação sexual com um corpo, como qualquer outro corpo? Pode ser um pouquinho mais bonitinho, mas não deixa de ser um corpo e uma pessoa. Ou será que de fato eu quero alguma coisa mais que está além disso aí e eu não percebi? Ah, mas eu quero consumir, eu quero ir no shopping, eu quero gastar hoje R$ 7.000 no shopping. Será que de fato é isso que eu quero? Comida. Ah, eu gosto de comer, eu gosto de comer. Todo dia eu quero ir num restaurante, encher a barriga de comida japonesa, no outro dia vai ser churrasco, no outro dia vai ser não sei o quê. Legal, é bom. Mas a questão é, o que de fato estamos buscando? Então nós precisamos entender que todos os desejos têm uma casca e uma alma. Qual é a casca do desejo? É aquilo que você vê e você pensa que está desejando. Qual é a alma do desejo? É aquilo que tem por trás do desejo. É o ponto B que tem por trás do ponto B. Ou seja, é a centelha divina que você viu e não percebeu. E você poderia buscar da maneira certa e não da maneira errada. Então, quando nós falamos de carne, de carnalidade, de fraqueza, de pecado, por que os homens pecam? As pessoas não pecam porque querem pecar. Inclusive, existe um princípio que é discutido na psicologia positiva, chamado o princípio da intenção positiva. Esse princípio, ele diz que ninguém comete o mal querendo cometer o mal. Ah, mas um homem violentou uma criança e esquartejou. Horrível. Mas na cabeça dele aquilo, por algum motivo, fazia sentido para ele. Mesmo que tenha sido com força de demônios ou o que for. Na cabeça dele fazia sentido, senão ele não faria. Princípio da intenção positiva. Então, por trás de todo desejo, há uma busca. Por que uma pessoa enche a cara de cachaça, apóstolo? Ela está buscando o quê? Se destruir? Não, ela está buscando paz. Ela está buscando, acabou de brigar com a mulher, está desempregado, recebeu uma notícia ruim, eu vou encher a cara porque eu vou sair dessa realidade. Por que eu quero sair dessa realidade? Eu quero paz. Então, por trás do pecado, existe uma busca por Deus. É o que a gente chama no evangelismo, né, que a pessoa está tentando preencher o espaço dentro dela e só cabe Deus. Então, ela tenta preencher com tudo isso, com as drogas, né, com os desejos, para tentar preencher esse espaço. Só que só cabe Deus nessa dimensão, né?
E é interessante que quando a Só, pessoa... só. A melhor hora de chegar na vida de alguém, eu acredito que é na falência. Quando a pessoa está emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, ela está esgotada. Porque enquanto o ser humano se acha na força, na capacidade pessoal de resolver coisas que estão fora da esfera, da força do braço, ele fica tentando. E aí é complicado, me vem à mente a música da Rita Lee, né? Desculpa, pessoal, se não ser tão espiritual, né? Mas eu brinco, né? Eu digo assim, da irmã Rita Lee, né? Vamos aproveitar na vida dela. Que é aquela música idosa que fala assim, não adianta chamar quem está perdido tentando se encontrar, né? A questão é que a pessoa quando está perdida e tem noção que está perdida, você fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. A pessoa vem. Mas quando ela está perdida e não reconhece que está perdida, é um problema, né? Por quê? Porque aí você vai dar o famoso murro em ponta de faca, né? Então, é bem isso mesmo. É a busca incessante, correndo atrás do vento, para tentar preencher um espaço que só cabe Deus, né? Só cabe Só Deus. cabe. A minha esposa, não sei se você sabe, ela é advogada criminalista, né? Não E, sabia, e não. o advogado criminalista, sabia disso? Não, não sabia, não. Você está É. bem, então. Você E tá, o tudo que você advogado disser criminalista. poderá, ó, tudo que você disser poderá e será usado como... Não, aqui em casa é uma coisa séria, meu irmão. Mas o advogado criminalista, ele sofre muito preconceito, né? Uhum, Porque dizem que é chave porta de cadeia, defende bandido, bandido bom é bandido morto, tem que matar, né? Mas, inclusive, nós vamos mexer um pouquinho com essa área aí na nossa live de sexta-feira de manhã, sim. quando eu falar sobre lançar luz sobre as coisas. Você acender a lanterna e ver com a ótica da luz. Uhum, E lançar a luz. Isso vai ser muito bonito, vai ser uma live muito bonita. Mas eu sempre converso com a minha esposa, eu falo para ela, amor, quando você for atender uma pessoa, mesmo que você saiba que seja o pior bandido do mundo, você vai sentar com ele e vai falar para ele o seguinte: querido, é o seguinte, primeira coisa, sou uma mulher de Deus. Segunda coisa, não me importa o que você fez, eu vou lutar até o fim para te soltar. Por quê? uhum, Porque quando Jesus veio na Terra, Jesus não veio para salvar gente boa. Jesus veio para salvar vagabundo. O trabalho de Jesus o Jesus é um criminalista. uhum, Jesus veio para salvar gente que não merecia chance, segunda chance. Então, só que eu digo para ela o seguinte: você precisa deixar bem claro duas coisas quando você fechar um contrato com uma pessoa. Primeiro, você é uma mulher de Deus. Da maneira que você falar, ele vai sentir autoridade e não vai te chamar para corrupção, para bandidagem lá na frente. Segunda coisa, você vai dizer o seguinte: não me importa o que você fez, eu vou lutar com unhas e dentes para te tirar. Agora, fique claro, se eu te tirar, Deus está te dando uma segunda chance. uhum. E o que você vai fazer com ela é problema teu. Acabou. Acabou, porque esse é o trabalho de Jesus. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com um olhar mais amoroso. Sabe o que eu faço muito, apóstolo? De vez em quando eu faço uma barbeiragemzinha de carro, né? Dirigindo. Hoje mesmo eu descobri um atalhozinho aqui que eu faço uma contramão de 20 metros aqui, mas me economiza. Eu tenho uma Cherokee 4.7, meu irmão. É um litro Uhum, por metro. Né? É uhum, um carro que no gás ele consome. Tá mais caro do que picanha. Aqui, né? E eu peguei uma bandalhazinha aqui que eu descobri que economizo uma fortuna de gasolina e é um lugar seguro. De vez em quando eu faço a bandalhazinha aqui. Só que o problema é o seguinte:
Nós, de vez em quando, fazemos uma barbeiragem, sim. Quase todo mundo, nem todos. De vez em quando tem alguém perfeito, mas nós fazemos de vez em quando uma barbeiragem. Só que quando o outro faz, nós queremos abrir a janela e falar assim: ô, meu irmão, não tá vendo contramão, não? E eu não faço isso, nunca. Eu brinco. Quando eu vejo alguém fazendo a barbeiragem, eu deixo a pessoa fazer, eu facilito e ainda digo assim: é tua vez, mano. É tua vez. Porque eu tive a minha. De vez em quando eu tenho a minha. E o nome disso é empatia. O nome disso é humanidade. É você entender. Nós não vivemos para pecar. Mas nós também não podemos achar que somos melhores do que os outros. Então, quando nós entendemos isso, você consegue achar o ponto de equilíbrio. Né? Você falou que isso que eu ia te falar aquela hora, né? O verbo se fez carne. Mas antes do verbo se fazer carne, a carne se fez verbo. Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, era carne. É. Uhum. No Sinai, ele se transforma em verbo e vira Torá. E de Torá, ele volta a ser carne e se manifesta em Yeshua, em Jesus. Mas o verbo se fez carne, mas a carne se fez de verbo. E tudo começou com a carne. Né? Tudo começou com um cordeiro morrendo, com um sacrifício de carne. É verdade. É verdade. Sabe, é muito interessante isso, né? Porque com isso, o mistério que foi revelado, que é Cristo em nós, esperança da glória, é um mistério onde Deus nos coloca, Deus Todo-Poderoso, que não precisa da gente para nada, decide não fazer nada sem a gente. Você imagina só, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele diz assim, que ele não fazia nada sem antes notificar os seus servos, os profetas. No Novo Testamento, Jesus diz assim, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Então imagina, se antes ele não fazia nada, sem antes falar com os servos, imagina com os amigos. Quer dizer, é o Deus onipotente, é o Deus que eterno, que não precisava da gente, decidiu colocar a gente como peça-chave, decidiu se unir e nos elevar a um lugar no meio dele, né? Quer dizer, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Jesus orou, falou, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu e tu somos um. Quer dizer, Jesus estava falando, alarga a trindade, alarga esse negócio da trindade aí, vamos agora trazer uma galera para cá. Multiplicação. Jesus sempre foi multiplicador, né? É isso aí. Terra é lugar de multiplicação, né? Muito lindo, né? Muito lindo. Que coisa tremenda. É, Mas meu eu fico irmão. muito feliz de eu o homem. te ouvir falando isso, porque, assim, tem muitos anos que eu venho falando desse tema, e pouca gente parece ter interesse. Só que ele é fundamental, porque é esse entendimento que vai libertar a igreja de ser assolada pelos ventos de doutrina. É esse entendimento que vai trazer a mesma revelação de Cristo, né? E porque ele fala, é através dessa prática que o corpo é edificado. Então, os 5 ministérios trabalham em função do ministério comum para que Cristo seja edificado em todos. Por isso que Deus nos deu para eles, né? Além da gente fazer isso pessoalmente, a gente também é chamado de maneira apostólica, ou profética, ou evangelística, ou maestral, né? Ou pastoral, ensinar as pessoas, cada identidade, né? A lidar com essas fraquezas, né? Apóstolo, já estamos chegando a uma hora aqui, né?
Ainda vou fazer uma caminhadinha para você estar tarde aí, já 11 da noite, não é isso? Sim, aqui, Ou já é aqui meia-noite. 15 para meia-noite, 15 para meia-noite. Olha, muito obrigado por esse sacrifício de Amém, amor, né? querido. Ah, Mais prazer, uma todo prazer vez, meu. eu quero sempre te honrar por isso. E veja, só para a gente finalizar com uma meditação, é para o pessoal ficar pensando nisso. A Bíblia diz que o homem foi feito como a coroa da criação de Deus, né? Uhum, A coroa, ela foi criada para colocar na cabeça. A coroa é a glória do rei. uhum, Quando o rei quer mostrar a sua glória, ele coloca a coroa na cabeça. Mas a uhum. coroa por si só, ela não tem poder nenhum. Então, quando o rei vai dormir, Exatamente. ou quando ele vai ficar sozinho, né? É, Ou quando ele vai no banheiro tomar seu banho, ele tira a coroa da cabeça e bota na prateleira. E ali agora ela uhum. não serve para nada, ela só é um objeto. O poder da coroa é na cabeça que ela está inserida. É E aí isso. fica a pergunta: Deus te fez como coroa, mas em que cabeça você está inserida? É, é verdade. É verdade. Isso É muda isso. tudo, né? Isso muda tudo, né? Porque dele, por ele, Muda para tudo. ele, são todas as coisas, né? Quando a gente entende essa posição, aí a gente brilha refletindo a glória de Deus, né? É. E aí deixa para sexta-feira, aí a gente lança a luz, aí eu vou ter o prazer da É. gente conversar sobre isso na Glória a sexta-feira no Deus. Café com Fé, Gente, né? hoje é quarta-feira, né? Amanhã eu vou ter minha live. Não sei se o apóstolo vai ter. Você tem live amanhã? Quinta-feira? Tenho. Amanhã eu vou fazer com o apóstolo Tom Sampaio. Ó, Xaracatá. Vai fazer com o É apóstolo isso Tom aí. Sampaio Xaracatá. Uma benção. Já fiz live com ele. Maravilhoso. Ó, então que hora vai ser a tua live aqui no horário de Brasília? É 10 horas o horário de Brasília. Então, gente, ó, amanhã, 10 da manhã no horário de Brasília. Amanhã é dia 11 de março de 2021. Uhum. A live com o apóstolo Rafael e o apóstolo Tom Sampaio. Vai ser forte demais. Tom Sampaio me marcou, né? Quando eu perguntei para ele qual o segredo desse seu sorrisão. Quem tem um sorrisão bonito, gostoso, né? Ele é Ele demais, falou ele é assim, feliz pra caramba. e ele falou para mim assim, o segredo é porque eu sei de onde eu vim. A resposta Uau! dele foi, eu sei de onde eu vim. Então, amanhã de manhã, vocês assistam a live do Apóstolo Rafael, no canal do Apóstolo Rafael, com Tom Sampaio. 19 horas, o horário de Brasília, eu também tenho live surpresa, tem uma surpresa para vocês. Eu pretendo falar sobre os 7 Espíritos de Deus e a materialização de riquezas através dos 7 Espíritos de Deus, uma revelação que Deus me deu Uhum. num provérbio. E na sexta-feira, às 10 da manhã, no Instagram meu e do apóstolo Rafael, às 10 da manhã, do horário de Brasília, nós vamos estar eu e ele juntos novamente para falar sobre lançando luz sobre tudo. Vai ser uma bênção. Meu irmão, Deus te dê um descanso, um sono reparador, te revele coisas durante a noite, porque é isso que ele faz. Amém. Muito obrigado pelo seu Amém. tempo maravilhoso, viu? Foi bom demais. Amém, querido. Obrigado você. Me sinto amado pela sua vida. Tem pessoas aí que me seguem graças a você também por nos honrar dessa maneira. E que Deus continue te abençoando, te renovando nesse período que você está passando, que você está enfrentando. Deus não poupa os seus heróis. Né? Deus não poupa os seus heróis. E eu sei, eu compartilhei no particular com você, né, que eu também conheço o caminho que você está passando hoje de abertura de mão de pessoas tão queridas. Que Deus te console, Deus te abençoe muito, muito. E eu recebo as tuas bênçãos em nome de Jesus, viu? Amém, meu. Obrigado. Gente, obrigado a todos. Beijo no coração. Vai ficar salvo no YouTube. Daqui a pouquinho tá lá. Tchau, tchau, gente.
Tchau, queridos pais. Brigadão. Até mais.